Boa tarde. Estão me ouvindo? Então. Bom, eu vou falar um pouquinho da plataforma Tuya. Ela é uma plataforma de IoT que veio para conectar as coisas inteligentes, as coisas relacionadas à IoT e que muitas empresas fizeram de forma individual, mas ela conseguiu juntar isso e dar muitas possibilidades para nós, desenvolvedores, que gostamos de mexer com essas coisas. Bom, antes de tudo, ele já me apresentou, mas eu sou a Cileide Campos, sou engenheira de controle e automação. Hoje eu gosto de mexer muito com IoT, mas estou atuando mais na área da indústria, trabalho na Minerva Foods. Mas fora mexer com a parte de indústria, eu gosto de mexer muito com a área de automação, não muito na área de segurança, mas conseguindo conectar todos os dispositivos possíveis e fazer muitos projetos, que vocês já viram até nas palestras anteriores. Então, muitos projetos desses eu também já consegui implementar, mas o foco dessa palestra vai ser só para automação residencial e comercial. Bora lá. Quando eu falo de automação, eu gosto de falar um pouco sobre as empresas que raramente vocês vão conhecer aqui, que é a Amazon e a Google. Porque quando a gente fala de automação, principalmente de automação residencial, alguém sempre fala, Alexa, vamos controlar pela Alexa. Sempre tem um assistente virtual, atualmente, né, para dar o engate nessas coisas de automação residencial. E aí, quando essas empresas criaram essas maquininhas, esses alto-falantezinhos, né? Eles deram uma alta visibilidade para as coisas de IoT que muitas pessoas antigamente nem conheciam. Por exemplo, 10 anos atrás, eu fiz projeto ainda na faculdade, para que a tampa do vaso sanitário baixasse e desse a descarga. Naquela época, as pessoas olhavam e falavam, ok. Hoje as pessoas falam, uau, que projeto maravilhoso, vai revolucionar tal e tal e tal coisa. E hoje a gente já vê esse projeto, por exemplo, acho que nos aeroportos aqui de São Paulo já tem, no de Guarulhos provavelmente já tem todos. Mas antigamente, quando ainda não tinha essa visibilidade toda, eram projetos, ok, não é necessário, não é legal, mas hoje essas foram as maiores empresas que deram essa visibilidade. Hoje, além delas, tem a Siri, tem a Bixby também, da Samsung, e elas estão revolucionando realmente o mercado para essa visibilidade que as pessoas não tinham antes. Bom, e aí com essa popularização, né, da Alexa e aí com a IoT, elas deram asas à imaginação das pessoas para que elas conseguissem fazer mais e mais projetos. E aí, esses projetos, eles literalmente revolucionaram. Mas isso me faz lembrar de quando eu estava na faculdade e meu pai não deixava nem eu mexer na eletricidade, que era uma coisa ridícula, nem andar no carro, nem mexer em nada de carro. Eu ia colocar um vídeo, mas não veio para a produção, de que hoje, com a internet das coisas, a gente, além de conseguir controlar várias coisas de casa simples, a gente também consegue controlar um carro. O palestrante aqui antigo acabou de falar disso, de como a gente consegue controlar isso com uma JBL, mas é possível fazer isso via Alexa. Se vocês entrarem aí, infelizmente não vou conseguir rodar o vídeo, mas se vocês entrarem nas minhas redes sociais, no Instagram, @CileideCampos, vocês vão ver que tem um vídeo de que a Alexa comanda ativar um carro com um simples comando. E como é que a gente faz isso? Eu tive a felicidade de conseguir fazer esse projeto com meu pai, em que eu simplesmente imitei os filmes de antigamente. Ele tem um carro que é um Pampa, ele é bem antigo, e eu consegui fazer a ligação direta. Se eu consigo fazer a ligação direta, eu também consigo colocar um dispositivo como esse, que é um Smart Swift, e ele consegue dar um pulso. Se ele consegue dar um pulso, eu consigo pegar esses fios que eu faço uma ligação direta e fazer com que esse carro ligue. E a partir daí, há infinitas possibilidades de eu colocar no comando da Siri, no comando da Alexa. E todo esse mundo que a gente acha dos filmes mais antigos e complicados ficam coisas muito simples.
E aí, isso tudo dá visibilidade para a internet das coisas, que é uma tecnologia que permite a conexão e a comunicação entre dispositivos inteligentes, permitindo o controle de processos, serviços e objetos. E com isso, como cada coisa na nossa vida é uma coisa e a internet é das coisas, a gente consegue controlar praticamente todo esse mundo, todo esse leque de coisas. Bom, quando vem internet das coisas na nossa cabeça, a gente sempre pensa, né? Eu vou controlar, ligar a lâmpada, eu vou abrir uma cortina, verificar se essa janela está aberta, se o sensor foi ativado, se a minha cafeteira foi ativada. Vem sempre essas coisas residenciais, mais de segurança e de serviços, tanto para a área residencial quanto para a área comercial. Só que, quando ela começou a surgir, várias empresas começaram a criar seus dispositivos. Por exemplo, a Elwelink foi uma das primeiras, pelo menos que eu vi, e ela começou a fazer esses carinhas aqui, o dispositivo Sonoff. E com isso a gente mudava dentro do nosso interruptor, geralmente colocar no teto ou no gesto, para você conseguir ligar e desligar uma lâmpada, né? Fazer o interruptor de forma virtual. Ao longo do tempo, a iCasa, a i2Go, a Nova Digital, elas avançaram um pouco para esses dispositivos mais bonitos, que são os interruptores que você literalmente tira a sua caixinha lá, substitui por uma dessa e consegue ligar tanto manualmente quanto pela Alexa ou quanto pelo aplicativo dessas próprias empresas. Só que, no começo da automação residencial, quando todo mundo queria fazer, hoje ainda está muito no auge, mas as pessoas começaram a querer muito mais atualmente. Para eu conectar, por exemplo, eu trocava uma lâmpada com esse, eu colocava uma tomadinha inteligente dessa, colocava esse interruptor, e só aqui eu tenho 3 marcas. Eu tenho a Sonoff, eu tenho a iCasa e eu tenho a Nova Digital. Então, para eu conseguir controlar o básico da minha casa, o que é que eu tinha? 3 aplicativos instalados no meu celular. Por que é que eu preciso de 3 aplicativos se eles fazem a mesma coisa? Porque são empresas diferentes que criaram seus próprios hardwares e seus próprios softwares, seus próprios aplicativos. E aí, a Tuya, que é o tema principal dessa palestra, eles tiveram a brilhante ideia de juntar tudo isso. Então, tudo isso fica na plataforma Tuya. Existe um aplicativo Tuya e existe um aplicativo Smart Life, que é da mesma empresa. E eu consigo controlar todos esses dispositivos. E qual foi a mentalidade dela? Eu vou criar uma plataforma em que todas as empresas podem conectar nela e podem controlar seus dispositivos com ela. E aí a plataforma Tuya é a tecnologia que permite a conexão e a comunicação entre dispositivos inteligentes de todas as marcas. Ou seja, ela pega o conceito de IoT, coloca numa plataforma e faz com que qualquer pessoa consiga controlar isso, qualquer empresa. Então, quando vocês comprarem, talvez vocês visualizem isso nos produtos, nas caixas, que os produtos que são compatíveis com a Tuya, eles vêm Powered by Tuya. Ou seja, todos podem ser controlados pela mesma plataforma. E aí, além deles serem inteligentes a esse nível, eles colocaram 3 coisas principais dentro da plataforma deles, que é a parte de produto, a parte de aplicativo e a parte de desenvolvimento em nuvem. Ou seja, eles fizeram firmware para todos os dispositivos possíveis e disseram assim: empresa, vocês querem usar? Toma firmware, faça seus produtos do jeito que vocês quiserem e a firmware está aqui para vocês conseguirem utilizar e conectar na minha plataforma. Além disso, eu também vou te dar suporte para você fazer o aplicativo tomando como base o meu aplicativo. Então, a gente tem então, ele deu praticamente tudo na mão dos produtores para que todos esses produtos com esses aplicativos conseguissem se conectar na nuvem deles. E aí, na plataforma deles, eles colocaram diversas coisas. Inclusive, tem até área de data science atualmente. E aí, essa é a telinha inicial, quando você faz um cadastro e tenta mexer na plataforma deles. Se você não tiver dispositivo, ele também deixa você criar dispositivos virtuais. Acho que a imagem não ficou tão boa, mas tudo bem. E aí, além de você conseguir pegar toda essa firmware, pegar todo esse aplicativo que ele dá suporte, vocês conseguem fazer debug dentro da plataforma deles. Então, você tem um dispositivo, eu tenho um dispositivo aqui, coloco aqui na tomada, esse é o mais simples, e eu digo, eu quero ligar. Eu vou ali, é exatamente essa função. Eu vou dizer,
eu quero ligar esse dispositivo com esse ID e eu quero dar o comando do switch 1 para true. Ou seja, ele vai ligar minha tomada. Se eu colocar falso, ele vai desligar minha tomada. Isso para qualquer dispositivo que tem dentro da plataforma deles. Então, eles já têm tudo. Eles têm desde cortina até um dispositivo que vai ligar um carro. De forma muito simples. E aí, o que é que a gente faz com todos esses dados, com todas essas informações? A gente pode monitorar, analisar e criar aplicações. Tudo isso com a mesma plataforma deles. Vou mostrar um videozinho do que a gente pode fazer. Essa é a plataforma deles. Basicamente, eu consigo ter todas as informações, eu passei rapidinho. Digo qual tipo de serviço que eu quero, se eu quero controlar, se eu quero monitorar, se eu quero listar os meus dispositivos que eu tenho. Então, ele consegue pegar toda essa gama de parte de IoT e fazer tudo na plataforma dele sem você codar uma linha de código, né? Colocar uma linha de código no seu programa. E aí, para quem já é desenvolvedor e para quem gosta dessa área de IoT, é fácil pegar uma URL deles com alguns parâmetros que são necessários e colocar isso dentro de uma aplicação já existente. Então, eu tenho uma aplicação, por exemplo, na indústria, e que eu quero desligar as máquinas sempre em algum horário para dar um reset ou alguma coisa parecida. Eu posso pegar um sistema que já está pronto, que já funciona para alguma coisa, para, por exemplo, monitorar CLP, pegar uma requisição dessa para uma tomada simples e dizer, eu quero desligar o servidor. É aquela historinha de a gente tirar o servidor da tomada para colocar a máquina de café, porque a máquina de café é muito mais importante. Mas é isso, a gente consegue desligar um e ligar outro. Essa é a resposta da requisição. Não sei se vocês conhecem muito bem. Essa é uma ferramenta para REST, dá para usar o Postman, dá para usar diversas outras ferramentas, que dá para simplesmente você dar um GET, que é para requisitar a informação, ou um POST para você enviar, ligar um dispositivo, desligar um dispositivo, ou simplesmente pegar os dados para montar um relatório. Bom, e aí eu coloquei, eu acho que um meme talvez conhecido por todo mundo, que é onde ele pergunta, né? O usuário diz, o sistema está dando erro na hora de imprimir, e o programador pergunta, dá mensagem de erro? Aí a pessoa diz, sim, diz que não encontra a impressora. Aí ele pergunta, a impressora está ligada? E o cara fala, não sei, ela foi para o conserto. Então, esse conceito de não saber se dispositivos estão ligados, se estão conectados, a gente consegue monitorar isso com dispositivos inteligentes. Então, se eu tenho, por exemplo, um servidor caiu, né? Geralmente a mensagem que o pessoal liga falando, o servidor caiu. O servidor está ligado? A gente não sabe. Alguém tirou ele da tomada para literalmente ligar a maquininha de café? A gente não sabe. Então, com esse dispositivo, eu consigo saber se ele está online, se ele está conectado, se ele está desligado ou se ele está ligado. E aí, se estiver desligado, é só ligar que aí o servidor volta ou a máquina de café volta a funcionar. E aí, a tomadinha que eu mostrei é essa. Eu consigo, com ela tem 3 funções básicas, que é a de mudança de status, ou seja, eu consigo ver essa tomada em tempo real. Eu tenho um vídeo para a gente ver rapidinho, de uma impressora. A impressora, a gente acha que quando ela está desligada, ela não está consumindo, mas na verdade ela está. Não sei se vocês já repararam, em algumas impressoras, eu acho que do nada ela faz a rotação do cartucho, acho que para esquentar ou para manter alguma coisa do tipo. E ela consome o tempo todo. Já deixei a minha impressora ligada, eu acho que um dia inteiro. E aí eu pego o relatório dela no final do dia e ela consumiu. Ou seja, ela está consumindo energia e eu não estou utilizando ela de fato. Ela simplesmente está ligada. Aquele LEDzinho está ligado, mas por dentro ela está rotacionando para manter, talvez, o cartucho quente, o papel quente, não sei dizer ao certo. E aí, além dessa parte de verificar o consumo em tempo real, eu consigo ligar e desligar, verificar se esse dispositivo está ligado, ou seja, se ele está consumindo alguma corrente em algum momento, ou se não está. E eu tenho o consumo em tempo real e o log que eu mostrei anteriormente. Então, com uma tomada dessa, eu consigo monitorar muitas coisas. Isso desde, já que a gente trabalha na área de TI, né, eu acho que é a maioria, então, desde um servidor a uma impressora que está ligada, né? Talvez esteja no mesmo nível, mas
de um ventilador que está ligado, que eu sei que ele consome bastante, a uma luminária, por exemplo. E aí é um videozinho da impressora. Acho que deixa eu ver se tem áudio. Passou. Estamos ligados, né, gente? Ligando. Eu apenas liguei a impressora. Vai entender. Não tem nada. Eu só liguei. E aí, quando eu ligo, deixa eu ver se eu tô. Aí liga. Eu já vai. Quando eu ligo a impressora, vocês estão percebendo aqui que ele rotaciona aqui o toner. Então ele já começa a consumir ali. Ele consome, vai no nível bem alto de consumo e depois ele baixa e vai para zero. Mas houve um consumo nessa. Não simplesmente ligar. E durante o funcionamento, enquanto ela estiver ligada, ela também vai consumir. Aí eu coloquei uma coisa para imprimir. E aí a gente vê também o consumo em tempo real. E depois ele vai baixando e fica zero. Depois disso, a gente consegue tirar esses dados no histórico. Então, eu consigo ver no final do dia, talvez consiga identificar também quantas impressões foram feitas, apesar dessas funções a impressora já ter. Mas é apenas um exemplo. E aí também resetei a impressora, como se tivesse trocado um toner, e ela faz um consumo enorme também. Tem um consumo enorme também, né? Bom, é isso. E aí já vou mostrar em sequência o funcionamento de um sensor, que a gente consegue capturar os dados de abertura de porta. É a utilização de sensores. Esse primeiro sensor tem... Eu tenho um sensor, um botão, que ele tem 3 status, e eu posso simplesmente, num clique, ligar uma lâmpada, no segundo clique, sei lá, desligar o fogão, e com um pressionar, eu fazer qualquer outra coisa. E em tempo real também eu consigo, através da plataforma da Tuya, ver que estado esse botão foi acionado, em que momento, em que horário, e o que foi que ele ligou. Então ele me traz todos esses retornos também. Próximos, que sinaliza como fechado. E eu separei. E esse é um sensor, não sei se vocês conhecem, mas é um sensor para abertura de porta e janela. Que, inclusive, depois que eu fiz o teste com meu pai para ligar o carro, ele falou, e aquele sensor, não dá para colocar na porta do meu carro também? Só que hoje, os carros atuais, eu acredito que eles já existam, né? Na verdade, eles já existem, que dá alerta se a porta está fechada, se a porta está aberta. Só que num Pampa de 1900 antigamente, não existe. Então, meu pai falou, não, vou pegar todas as suas coisas hoje, que eu sei que você já sabe usar, e vou colocar tudo no meu carro. Então, fita LED foi no carro de meu pai, tudo controlado pela Tuya, e ele simplesmente, antes dele sair de casa com o carro, ele fala, não, meu carro, eu acho que é carburador, não entendo muito bem, mas ele liga antes e deixa o carro lá ligando. É como se a gente ligasse os carros mais novos e dissesse, vou deixar o ar-condicionado ligado, esfriando. Aqui vocês não têm esse problema, né? Mas eu na Bahia, eu preciso esfriar o carro primeiro antes de sair. Esfriar, e eu não estou falando do motor, eu estou falando do ambiente interno do carro mesmo. Porque lá é bem quente. E aí, vamos lá. Com esses dados, o que é que eu fiz? No final, eu falei, vou colocar esses dados em tempo real para eu ir observando. Então, como é uma API REST, eu consigo colocar ele no Grafana e ficar observando em tempo real os dados. Então, no exemplo da impressora, eu coloco ela e vejo se ela consumiu. Aí eu posso colocar o gráfico. Aqui eu coloquei só o gráfico da potência do ventilador, que é o que gasta mais lá em casa. Mas eu posso ir acompanhando qualquer máquina, o consumo que ela está gastando, né, em tempo real, para talvez observar se um servidor está consumindo muito. No caso, já coloquei na minha geladeira para saber se ela já estava velha o suficiente para eu trocar, porque os eletrônicos, de vez em quando, eles consomem mais do que deveriam devido a algum problema. Então, eu sempre observo para ver se ele precisa de manutenção, né? Então, eu dei uma ampliada no gráfico. E esse é o meu gráfico final no Grafana, consumindo direto da API da plataforma da Tuya. Além
dessas coisas que eu falei de automação residencial, a gente tem muita coisa, principalmente na área fabril, ok. Eu sei que é difícil as pessoas olharem para a área fabril e dizer, ok, vamos colocar um Arduino, vamos colocar um ESP32, porque no final das contas, se a gente abrir isso, eu quero até para eu ter aberto e deixado aqui dentro, eu falei, quando eu comprei a primeira vez, eu falei, ok, eu já faço isso com o Arduino, eu já faço isso com o ESP32. Eu tenho controladores em minha casa que é ESP32, conecta direto com a Alexa, conecta direto com a Alexa, porque ela disponibiliza uma biblioteca para você fazer essa conexão, ou seja, para que a sua placa tenha um protocolo que consiga se comunicar com ela. Mas aí ele chegou, eu falei, vamos ver o que é que tem aqui dentro. E, de forma simples, é uma ESP8266 que tem aqui. Uma ESP8285. Então, é uma coisa que a gente já utilizava, que quando a gente vai para a área fabril, fala assim, não, Arduino aqui não, aqui a gente usa CLP, aqui a gente usa protocolos sei lá, de alta performance. Só que no final das contas, quando a gente compra alguma coisa nova e a gente abre, a gente percebe que o microcontrolador que é utilizado é o que a gente já utilizava para projetos menores. Ok, eu nunca encontrei eu acho que eu nunca encontrei uma ESP32 ou uma ESP266 nas máquinas da indústria que eu já consegui abrir. Mas esses carinhas aqui certamente vão para a indústria uma hora. E eles vão. Assim como acho que o Arduino, acho que a G aqui pode até me confirmar, o Arduino já tem uma versão para a indústria. Então, o pessoal antigamente, sei lá, 10 anos atrás, quando eu comecei, o pessoal falava, não, Arduino na indústria não. E hoje existe um Arduino para a indústria. Existe uma enorme diferença? Pode ser que exista. Mas a gente continua utilizando microcontroladores, porque os microcontroladores estavam aí, ó, há muito tempo. E a gente utiliza para isso. Então, eu trouxe exemplos aqui de que eu utilizo na fábrica direto, que são sensores ali de medir pressão, até para medir fluxo de água, ou algum outro fluido. Sensores para detectar na esteira e depois passar por um RFID para ver se está passando o produto e fazer essa leitura do RFID para fazer contagem de estoque, por exemplo. Muito é utilizado em balanças, em comunicação com balança, em comunicação com os equipamentos que o pessoal da logística usa para carregar pallet ou caixas maiores. E aí a gente tem as lindezas da automação residencial, que não só servem para controlar, para ficar bonitinho ou para fazer vídeos, Alexa, ligue isso, Siri, ligue aquilo, mas sim para dar realmente uma utilidade no dia a dia. Por exemplo, quando eu acordo, hoje já está maravilhosa a minha vida, porque eu acordo, a cortina já abre, a luz já acende, a trena do escritório já ativa, então já liga tudo que eu preciso, já liga monitor. Meu monitor não dorme ligado. Acho que acredito que a maioria dos programadores, vocês não desligam o monitor, né? Quem é que desliga o monitor? Ninguém desliga o monitor. Eu mal desligo o meu notebook, fica lá ligado. Então, eu desligo tudo isso, porque automaticamente, às 22 horas, meu escritório desliga. Então, luzes, monitores, o notebook não em si, mas o carregador, né, o que está plugado, ele é desligado. E automaticamente pela manhã todo esse processo ele é iniciado. Então a cafeteira já é ativada, ok? Eu só preciso de um braço robótico para fazer minha comida, mas estamos avançando. Qualquer tempo desses a gente vai estar com tudo automatizado e eu acho que nós como programadores, talvez nós como área da TI, a gente quer explorar um pouquinho mais. E a Tuia nos deu essa possibilidade de conseguir pegar esses acessos, de conseguir fazer uma requisição ou fazer um post para controlar esses dispositivos. Eu vou pedir para eles colocarem um videozinho no final. Eu não consegui o vídeo do carro, mas está no meu Instagram. Mas vou colocar o sensor de porta, que esse foi meu pai que quis colocar. Você coloca. Aí a luz piscou ali. Esse sensor é realmente um pouco lento. Aí aqui notificou que a porta abriu. Fecha aí a porta agora. Esse aqui é o sensor. Enquanto eu não parar aqui, ele não Esse vai é meu parar pai. de movimentar. E agora que fechou a porta, o sensor vai notificar que fechou. Isso, depois de instalar, ele falou para a rua inteira. Portas E em agora automático. ele estava conseguindo visualizar que o carro dele estava automatizado. E eu acho que foi a melhor parte Aí a luz piscou ali. depois de finalizar a faculdade e de ter essa visibilidade, principalmente do meu pai, que eu acho que é
as pessoas que estão mais próximas da gente é mais difícil de acreditar na gente, né? Nos sonhos, nas coisas que a gente consegue fazer. Mas eu tive essa felicidade de conseguir hackear, é quase hackear, de hackear o carro de meu pai e fazer essa ligação direta que nem em filme dos anos 80, 60. Você coloca o último slide. Bom, e é isso. Essas são as minhas redes sociais. Se vocês quiserem me encontrar, eu faço algumas brincadeiras, mostro alguns dos meus projetos no Instagram. E meu e-mail, se vocês quiserem contactar para alguma coisa. Obrigada, gente, pela atenção.